E o que aconteceu naquela invasão ó, em Brasília lá, que você acha? Aquilo foi estimulado mesmo? Era para acontecer? Você como jornalista já estava sentindo que ia acontecer alguma coisa daquele Não, tinha tipo? escrito, inclusive, um artigo dizendo que aquilo estava caminhando para uma invasão dos prédios, porque a militância estava pregando isso. Agora, não é uma coisa assim completamente articulada porque não tinha um propósito, grandes cabeças e tal. O que aconteceu foi que aquele pessoal ficou, como o Paulo Cruz disse, na frente do quartel durante semanas. Esperando o apoio das Forças Armadas. As Forças Armadas, felizmente, não deram apoio. E não é que não tenha problemas no sistemão que a gente critica, a gente denuncia há muito tempo, etc. E continua fazendo. Mas se você alopra, você dá mais força para o sistema, não menos. Essa que é a burrice dessas pessoas. Porque aí o sistema fala assim, olha aí como eles são antidemocráticos. Vamos defender a democracia. Não é a democracia que o sistema está defendendo. O sistema está defendendo o que eu chamo de república do escambo. São lideranças que fazem negócios entre si, negócios inclusive muitas vezes interinstitucionais. São vários poderes ali fazendo trocas de favores, de influência, etc., com uma casta privilegiada que manda em tudo e tem todos os meios de ação, inclusive para calar jornalistas, né? Mas, voltando, essas pessoas ficaram ali na porta dos quartéis, não tiveram o apoio das Forças Armadas, ficaram revoltadas, cansadas depois de um certo tempo, estimuladas por algumas lideranças, acabaram, vamos nós. Agora, assim, não tinha a menor condição. Você tem, assim, e aí a formulação verbal muitas vezes é importante, porque as pessoas vão resumindo tudo em sínteses enganosas, né? Tem um teor golpista na atitude dessas pessoas? Tem. É só você pegar o que elas próprias falaram durante aquele dia. Então, assim, não dá para você tirar um teor golpista. Agora, você tem uma possibilidade de que aquilo realmente fosse um golpe de Estado sustentável? Não. Claro que não. Imagina se a tiazona lá, qual é o nome daquela? Tubarão, furacão, sei lá, tem os nomes aí, os apelidos, os codinomes. Se ela teria condição de sustentar um golpe de Estado. Você precisa de tanque na rua, você precisa de um exército armado. Mas a intenção era essa, né? Você precisa do que o Nicolás Maduro tem na Venezuela, porque cooptou... Fossem o exército atrás, era essa? A intenção era chamar a atenção das Forças Armadas fazendo aquilo lá. Foi o último recurso para tentar chamar a atenção das Forças Armadas. Então, quer dizer, chama a atenção das Forças Armadas, aí o Exército vem atrás, e aí a tal da GLO e não sei o que e tal, aí as cartas começariam a sair da manga. Então, assim, foi um ato de desespero? Foi. Mas foi um ato de desespero estimulado. Sim, rede nacional, gente falando, né, os caras falando em rede nacional e tal, Paulo Figueiredo, é pra ter uma revolução lá, então que tenha mesmo. Então, e o Constantino gato lesmo ornitorrinco lá no Twitter, lá no X e tudo. Então, assim, estimularam o pessoal dos hipócritas, lá, aquele Bibi que depois teve que fugir. Pô, o cara fez uma reunião dentro lá da Câmara dos Deputados lá em Brasília, falando, vocês têm até o dia. Arrumou uma índia bolsonarista, ficou e ele gritando, dando palavra de ordem, falando, tem até tal dia pra resolver a questão, senão o povo vai tomar o poder. Assim, eles estavam todos inflamados no sentido de dar um golpe de Estado. Não tem outra palavra pra dar. Era possível? Talvez não fosse possível, mas assim, na cabeça deles, só seria possível que a ordem se restabelecesse se o Bolsonaro se mantivesse no poder. Mas o Bolsonaro ele não vai se manter no poder. Mas então ele tem que dar um golpe. Então, não tem outra palavra. Sim, é claro que aquelas pessoas que estavam na porta do quartel, elas não tinham elas próprias força institucional ou mesmo força bélica e tal para fazer a coisa acontecer. Agora, tudo caminhava no sentido de fomentar isso. Eles queriam devolver o poder ao Bolsonaro por vias, né, não institucionais. Então, esse é o ponto. Então, é claro que todo o desdobramento foi todo esquisito. O Dino não sabia e tal. Aquilo foi meio, deixa fazer e vamos lá, vamos prender todo mundo. Aí condenaram gente velho a 50 anos de prisão. Então, assim, todo o desdobramento foi uma loucura. Tem gente presa até hoje, abandonada pelo Bolsonaro, diga-se de passagem, tem gente que tá presa até hoje.
né? E porque o Bolsonaro largou essas pessoas. Aquele tal do Clezão lá morreu. Nossa. Na semana seguinte, o Bolsonaro tava pedindo dinheiro pra ele próprio lá, pra depositar milhões na conta dele. E Clezão, não, nem sei quem é Clezão. O dinheiro é meu. Né? Então, assim. E é preciso apontar o autoritarismo do Moraes, é preciso apontar a negligência, quer dizer, havia pedido de relaxamento da prisão por parte da defesa, no caso do Clezão, havia recomendação da Procuradoria-Geral da República para que ele tivesse a prisão relaxada por problemas de saúde. Aquilo adormeceu na gaveta do Moraes, que tinha dito que o STF daria conta, porque o STF não tem jurisdição sobre mais de 1.000 pessoas que invadiram os 3 poderes, que não tem foro privilegiado no STF. Foi um desses inquéritos monstruosos que o Moraes, no inquérito, até foi das fake news, né? Porque depois teve... Enfim, milícia digital. Acabou virando o inquérito do fim do mundo. Lá. Você teve o inquérito matriz, que é o das fake news, depois teve outros 2. E ele virou o relator geral da República, que pode julgar quem ele quiser, porque já não importa mais se tem foro privilegiado ou não tem, se ele encaixa no escopo daquele inquérito, está encaixado, vai ser julgado aqui. Então, obviamente, o STF, com 11 ministros, mesmo com um monte de assessores, não tinha condição de abarcar tudo aquilo. Era uma corte que já tinha restringido lá atrás, aí depois se arrepende porque os políticos se dão mal, o foro privilegiado para diminuir a quantidade de processos. Então, no começo ele disse, não, nós temos, etc. Aí o cara morre na cadeia, com um pedido pendente na gaveta dele. Então, assim, tem que ser apontado, óbvio. Mas é isso, a gente tem que olhar o todo, olhar as partes e apontar, aqui tá sujeira, aqui tá o excesso, etc. É igual ativista bolsonarista que cai nessa retórica toda, ele acha que porque a gente vigiou o governo, apontou que o Bolsonaro favoreceu o PT sancionando determinados itens pela impunidade, votando a sua base no Congresso Nacional por afrouxar e tal. O cara acha que você contribuiu para aquilo, etc. Está apontando como o Bolsonaro está traindo o discurso dele, como ele está fortalecendo o sistema e não o contrário. Mas eles acham... você apontou a militância. Eles acham que você é responsável, então, pelo autoritarismo. Não, o jornalismo é isso. Você aponta a sujeira de todos os lados. Você dá transparência à obscuridade que eles tentam... em que eles tentam fazer as suas atitudes. E se há reações institucionais exageradas a isso, ou qualquer coisa do tipo, você aponta o autoritarismo, etc. Então, assim, você tem que apontar. Você tem que apontar a sujeira. Se tem uma reação autoritária a uma sujeira específica, ou a outras, né, como é o caso, você aponta também. Mas as pessoas ficam tomadas dessa paixão por um lado, do ódio pelo outro, e aí vira essa selva, né? Então, para resumir o caso do Bolsonaro, em 2 frases, o Bolsonaro fortaleceu duplamente o sistema. Primeiro, integrando a frente ampla pela impunidade. Segundo, estimulando isso que acabou... essa busca de apoio das Forças Armadas contra os tribunais superiores, que acabou resultando no ato de 8 de janeiro. E aí, as pessoas do sistemão falam... Nós somos os defensores da democracia. E aí colocam o autoritarismo em nome da democracia a seu serviço. É o que a gente está vivendo até hoje. A suspensão do X é um efeito, né? Lá na frente desse efeito dominó. Então não é difícil a gente perceber em que contexto o Pablo Marçal aparece, né? Então voltando para agora, porque é tudo sobre eleições. Então assim, ele aparece Bolsonaro inelegível. Não só inelegível, ele tá manietado, tá? Completamente entregue ao sistema. Bolsonaro está, né? Completamente entregue ao sistema. Vamos fazer uma manifestação aí, mas não pode ter bandeira falando do STF, não. Então, assim, ele já estava nessa de convocar manifestação e dizer o que as pessoas poderiam falar ou fazer. Não pode ter faixa, não pode falar contra o Alexandre Moraes. Estimularam na época do governo uma manifestação contra o Gilmar Mendes, contra o Dias Toffoli, contra os ministros que eram aliados dele. Então você vê a massa falando do STF, isso e aquilo, e tá lá o Gilmar tomando cafezinho com o Bolsonaro. O Bolsonaro agora apoiou o irmão do Gilmar lá em Diamantino, no Mato Grosso. Sim. Ele está pendurado com processo no STF, se aproxima do irmão do Gilmar. Os dois participaram da campanha e foi eleito. Os dois participaram, o Bolsonaro e o Gilmar. O Gilmar aparece num vídeo lá falando da mãe dos dois e tal. Outro aceno de fraqueza absoluta, né? Aquele negócio assim, ele ficou inflamado pelaquela quantidade de gente lá na Paulista, né? Foi 7 de setembro? Foi, 7 de setembro. Que ele falou, né? qualquer decisão desse ministro, falou contra o Alexandre de Moraes, sai Alexandre de Moraes e não sei o que.
Cara, não deu 12 horas. Ele já tava pedindo desculpa. Ah, é? Na cara de todo mundo. Na cara de todo mundo, ele pedindo desculpa, pedindo pro Temer, liga pra ele, por favor, e tal, não sei o quê. Na cara de todo mundo. Então assim, meu Deus do céu. Não é bom caçar mandato de ministro do STF. O Flávio Bolsonaro, toda vez que era instado a falar a respeito, não, eu sou contra, negócio de ministro, não, isso não pode. Então assim, todos eles já estavam nas mãos do tal do sistema, todos eles, né? Os que pedem E claro, impeachment são os que estão morando nos Estados Unidos também, né? lógico, E aí é fácil, é né? óbvio, né? E toda a família é acobertada agora pelo guarda-chuvão do Valdemar da Costa Neto. Então assim, não, agora vocês estão comigo aqui, né? Eu tava preso com os caras, então assim, tá, eu tenho como ir lá trocar uma ideia, tá? Então fica aqui comigo. Então o que ele fez? Ele aninhou o bolsonarismo no colo dele, né? Tornou o partido dele gigantesco, tá nadando em dinheiro, pagando lá um salário pro Bolsonaro e falando assim, amigão, agora é comigo aqui, tá? Agora você vai fazer aquilo que eu quero. Tanto é que o apoio ao Nunes... Pô, o Bolsonaro, há 2 semanas antes dele ser obrigado a falar que ele apoiava o Nunes, ele tava dando uma medalha de imbrochável pro Pablo Marçal. Verdade. Ele tava todo já se engraçando. Todo meninão. Porque quando ele percebeu que assim, vai perder pra esse cara, porque esse cara, ele é tresloucado,